Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Na verdade é uma solicitação antiga que a gente fizesse algumas considerações a respeito da Rio Paranapanema. Mas como nós ainda não tínhamos trabalhado com a Rio Paranapanema, evidentemente que a gente precisa verificar o que é a companhia, o que ela faz, qual é o projeto dela e vamos chegar até o ponto que a gente tem levantado que a companhia se apresenta como uma boa pagadora de proventos. Isso com base, principalmente os resultados do quarto trimestre de 2023, que a companhia soltou no dia de ontem, dia 29 de fevereiro de 2024. Hoje, dia 1º de março, nós vamos fazer essa análise. E eu vou começar por aqui, porque se você for no site de informações para os investidores, você vai ver que vai reportar aqui a CTG Brasil. Nós precisamos saber quem é a CTG Brasil para nós podermos entender quem é a Rio Paranapanema. Então aqui tem uma história que vem contando desde 2013, quando a companhia ela se lança aqui na América Latina e quando nasce a CTG Brasil. Os primeiros investimentos eles foram aqui em 2014, tanto no Amapá quanto no Mato Grosso. E também discorre que em evolução da companhia em 2015, tem investimento em 11 parques eólicos no sul e nordeste e também aquisições das usinas hidrelétricas de Salto e Garibaldi, uma em Goiás, outra em Santa Catarina. Depois, em 2016, a companhia ela passa a operar Ilha Solteira e Jupiá, as duas no Mato Grosso do Sul. E aqui começa a modernização dessas duas usinas. É importante a gente entender essa parte, a modernização das usinas, porque talvez a gente comece a desvendar o que pode ser o projeto da companhia. Em 2019 conclui a primeira fase de modernização dessas duas. Depois, em 2021, ela entra nesta parte aqui de CTG Trade, que é essa negociação mais direta com o consumidor de energia. Em 2021 são os primeiros passos na sua estratégia de crescimento da CTG Brasil e em 2022 início das obras de construção da parte de solar aqui de Arinos, que fica em Minas Gerais. Mas se você perceber aqui, nós estamos falando da companhia como um todo, CTG Brasil. E aqui tem uma parte dela que eu também achei bastante interessante, que ela mostra assim, onde é que eles estão. Então, desde que começou aqui no Amapá, com aquelas duas usinas, também tem aqui parques eólicos, que são esse verde, e veja aqui ao longo do rio Paranapanema como tem um monte de usinas hidrelétricas e pequenas usinas hidrelétricas. Aqui é que vai estar concentrado a Rio Paranapanema. E também tem participações aqui em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, que é complexo eólico, e também nas divisas aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além de ter aquele parque solar de Arinos, aqui bem nesse cantinho, bem no noroeste de Minas Gerais. Também tem 2 escritórios, um em São Paulo, que é esse mais escuro, e em Curitiba, no Paraná. Mas se você quiser saber alguma coisa sobre a CTG Brasil, ou a Rio Paranapanema, você vai ter que entrar na parte dos investidores. E aqui eu vou dar um salto aqui só para você saber do que nós estamos tratando, porque é importante entender o que é a companhia. Veja que quando você entra aqui na central de resultados, vão aparecer 3 empresas: CTG Brasil, Rio Paranapanema Energia e Rio Paraná Energia. O que você está interessado é na Rio Paranapanema Energia, certo? E aí, isso vai nos remeter aqui na governança corporativa, na parte de estrutura societária, para a gente entender direito. Então a CTG Brasil Energia está lá em cima e ela possui aqui várias participações, Rio Verde, Rio Paraná, Rio Canoas, Serra da Palmeira, Arinos Energia Renováveis, que é aquela que a gente viu lá de geração solar, e aqui está a Rio Paranapanema Participações, onde ela tem, veja, 66,67% de participação. Então, é aqui que você vai se concentrar. E para isso, você precisa entender aqui, olhando para a estrutura societária completa, que é clicando nesse botão que vai nos remeter a um PDF. E esta estrutura completa, ela é mostrada para nós que a CTG, ela vem desde aqui, o governo chinês, CTG China Three Words, que
significa Três Gargantas da China. Eu imagino que deva ser um acidente geográfico que tenha por lá que recebe esse nome. Mas essa empresa do governo, ela tem 100% de participação na CTG Corporation, que tem 100% de participação na CTG International Corporation, e ela detém aqui 77% da CTG International Limited, que se divide em duas partes aqui. Eu vou dar uma aumentada só para a gente ver melhor e poder seguir esse caminho para a gente entender direito o que é a companhia. Então veja que a CTG International Limited, ela possui aqui 100% de participação na CTG Lux Energy e 100% de participação na CTG Latinoamérica, que é aquela que a gente viu agora há pouco. Essas duas empresas são as controladoras da CTG Energia. No caso aqui, ó, a CTG Lux Energy tem 93,2% de participação e 0,76% tem a CTG Latinoamérica. Se nós olharmos, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui para ficar mais claro para nós, para a CTG Energias do Brasil, ela basicamente vai se dividir em 4 ramos. Esse primeiro que vem aqui compondo esses ativos, este azul que desce aqui, ó, que são várias participações, uma delas inclusive leva junto consigo em divisão, né, Energias do Brasil, a EDP Energias do Brasil, e a Furnas, que pertence à Eletrobras. Então aqui nós vimos 2 ramos. No terceiro ramo, que se subdivide em 2, trancou aqui meu mouse, deixa eu pegar um marcador, uma marcação melhor, aliás, vem aqui se divide em 2 partes. Primeiro aquela que nós vimos, a Rio Paraná, nós vimos que são 3 composições, né? A CTG Energias do Brasil, a Rio Paranapanema e a Rio Paraná, que é essa aí. E veja que tem um braço que vem aqui, ó, indo para baixo. Esse braço aí, que vai para baixo, ele nos remete, descendo e depois andando aqui para a esquerda, a 66% de participação na Rio Paranapanema Participações, que detém 96% da Rio Paranapanema Energia. Se você compra a ação da Rio Paranapanema Energia ou da Rio Paranapanema, você vai pertencer a esses minoritários que estão aqui. É aqui que você entra, nesta participação de 3,81%. E assim fica fácil você entender essa composição societária que a companhia divulga no seu site. Então, ela só tem essa composição. É a Rio Paranapanema Participações, que é dona de 96% da Rio Paranapanema Energia. No caso, negociado na bolsa, estão esses outros, onde você compra ações que corresponde a 3,81%, enquanto que a Rio Paranapanema Participações detém 96,19% da Rio Paranapanema Energia. Retornando aos resultados financeiros, veja que não nos interessa a CTG Brasil, mas sim a Rio Paranapanema Energia, que é onde se tem a participação. E tradicionalmente ela só divulga 3 tipos de documentos: relatório anual, demonstrações financeiras e informações trimestrais. E nós vamos nos concentrar aqui. Não existe participação, ou melhor, teleconferência de resultados ou slides com a apresentação dos resultados. Não tem nada. Simplesmente essas são essas informações e a partir delas que nós vamos andar na direção do que nós queremos entender da companhia. E eu vou me concentrar no relatório anual, ou seja, tem o relatório da administração, que é da Rio Paranapanema. Se tiver diferente aqui de Rio Paranapanema, você está olhando o documento equivocado, né? Você não vai estar coletando as informações que realmente interessam. Então vamos dar uma olhada aqui, algumas coisas que eu citei para poder entender onde que a gente pode ver alguma coisa de relevante na Rio Paranapanema. Então, aqui na mensagem da administração, recuperação e normalização do cenário hidrológico, a mesma coisa que nós vimos com todas as outras empresas que são geradoras e que têm recursos hídricos para fazer a sua geração. O lucro líquido da companhia, ele apresenta um crescimento de 40,5%, ele chega a 341 milhões. As operações foram beneficiadas por um regime de chuva acima da média. É importante citar isso aqui, porque isso pode nos ajudar a entender o que pode acontecer com a empresa assim, em termos de ano de 2024. Do ponto de vista regulatório, a companhia continua como interlocutora de ativos na discussão que envolve todo o setor sobre a evolução das regras de renovação de concessão das suas usinas hidrelétricas. Nós vamos ver aí que ela tem usinas com concessão a ser vencida
em aproximadamente 8 anos. Olha o perfil aqui da companhia, ela é uma subsidiária, como nós vimos agora, né, indireta da CTG Brasil. E ela controla e opera 8 usinas hidrelétricas e 2 pequenas centrais hidrelétricas. Então esses 10 ativos, eles geram 2,2, quase 2,3 gigawatts. É menos da metade do que gera a AS Brasil. Eu estou colocando esse ponto de comparativo porque isso aqui pode nos ajudar a entender o melhor destino e encaminhamento da AS Brasil lá no final, que é uma empresa que teve informações muito controversas aí nos próximos anos, nos últimos dias, inclusive com a possibilidade de venda da participação da AS Corporation. Bom, aqui, ó, encerrando, em 2032 está uma grande quantidade de contrato e isso é o que está sendo negociado. Por outro lado, houve uma atualização de outros que estavam para vencer, que eram em 33, que passaram a ser atualizados para o ano de 2037. Portanto, é a companhia tentando sinalizar, através desse documento, que ela está envolvida no processo de renovação das suas concessões. Aqui a gente consegue ver, até de uma forma um pouco mais clara, onde o Rio Paranapanema está situado. Então tem o Rio Paranapanema, que ele fica aqui, entre São Paulo e o Paraná, e ali estão as centrais elétricas e pequenas centrais elétricas que a companhia possui. Discorrendo ainda mais aqui sobre as questões da companhia, para que a gente tenha um possível entendimento, nós vimos a estrutura societária. Você vai participar sempre aqui, ó, 3,81%, você é parte desses minoritários, que são as ações que são negociadas na nossa Bolsa de Valores. Com relação à conjuntura econômica, que eu acho que foi a única questão assim relevante do ponto de vista de análise de cenários que eu vi, é porque foi citada aqui a reforma fiscal e o impacto disso sobre os interesses da companhia ainda continuam como uma incógnita, embora a gente saiba que esse governo, né, independente de qualquer outra questão, ele é muito alinhado com tudo o que vem da China, inclusive do ponto de vista de favorecimento, não, facilitação, mas não do ponto de vista ilegal, facilitação no sentido de ter uma negociação mais amena para fins de concessões para o governo chinês. No contexto regulatório, as usinas da Rio Paranapanema obtiveram em 2022 extensão de prazo de vigência de outorga e concessão por homologação de ressarcimento dos efeitos de SF. A gente viu um pouco disso agora há pouco. O mais importante aqui, ó, é a pequena central hidrelétrica de Palmeiras, que foi aqui estendida até 2049. Se nós quisermos dar uma olhada como é que estão as concessões da Rio Paranapanema, principalmente, eu vou aumentando aqui, tá? Principalmente para você ter uma visão mais clara sobre quanto tempo aí tem para concessão, a gente consegue olhar aqui, ó. Veja que a grande maioria está com vencimento em 2032, são 6 centrais hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas, as 2 renovadas de 37, uma em 34 e essa de Palmeiras, né, que a gente viu agora há pouco, para 2049. Continuando aqui a dar uma olhada no desempenho operacional. Eu não vou me aprofundar aqui, você pode ver o que houve acontecendo, porque eu estou interessado no desempenho econômico. Os principais fatores estão aqui, ó, receita operacional líquida da companhia cresce 1,7 em relação ao ano passado, salta de 1,3, quase 1,4 bi, para 1,4 bi aproximadamente. O lucro líquido da companhia, ele cresce aqueles 40,5% que nós vimos lá no início, no relatório, salta aqui de 243 milhões para 341 milhões, lembrando que é um ano que houve, né, reservatórios mais cheios, e claro que isso aí, de certa forma, era fatal que fosse impactar no resultado da companhia. Também um fator que eu acho relevante é com relação à dívida líquida da companhia, que ela sai aqui de 376 milhões em 2022 para 326, um decréscimo de 56,9, e naturalmente, né, que nós vamos encontrar aí por conta disso, se eu não me engano está na página 39 ou na página 55, né, com relação à dívida líquida, a gente vai encontrar como está o endividamento da companhia, que ele chega a só 0,43, que é quando nós pegamos a dívida líquida
e dividimos pelo EBITDA da companhia. A companhia não aprofundou mais do que isso. Então depois entram as notas explicativas e a gente não tem assim um parâmetro muito concreto para tentar entender o projeto da companhia. Mas me parece que vai na linha de manter esses ativos e eventualmente modernizá-los conforme os resultados vão sendo obtidos. Então nossa projeção para o ano de 2024, a partir dos dados que nós coletamos agora há pouco, nós vamos utilizar aqui como sempre também não, mas como na maioria dos casos, né, o juro real da inflação, que é a Selic menos a inflação, fornecido pelo Boletim Focus. Lá no relatório, a companhia também cita o Boletim Focus dentro do seu cenário, que é onde ela começa a estabelecer o seu projeto. Veja aqui a receita líquida, nós vamos então estimar em 1,4 bi, o lucro líquido em 359 milhões, crescendo ali em linha com o juro real. Só que a gente está considerando aqui o seguinte, o Laninha, e já começou um processo de seca e que está impactando na hidrologia. Consequentemente, é possível que haja uma redução dos resultados da companhia. Então, a gente preferiu ser bem mais conservador e colocar aqui os proventos na ordem de R$ 1,91 aproximadamente, a partir do payout médio. Veja que está abaixo aqui do payout de 2023. Então, a companhia com condições de pagar R$ 1,91, bem conservador isso, porque na média a Rio Paranapanema ela vem pagando R$ 2,49 nos últimos anos. Então nós estamos numa postura muito conservadora. Se nós considerarmos R$ 1,91 e dividir isso por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o preço teto da companhia vai ficar aqui em R$ 31,82. Para o que ela pagou no passado, aqueles R$ 2,49, o preço teto fica em R$ 41,58. Ao tempo que fazíamos esse vídeo, o preço da ação estava cotado aqui a R$ 26,17. Com o patrimônio que nós apuramos de 1,8 bi, ele vem decrescendo ao longo do tempo, teria que dar uma aprofundada melhor aqui para ficar mais atento, porque ele vem reduzindo muito lenta e gradativamente, muito provavelmente porque como a companhia ela não tem grandes investimentos, isso aqui é uma conclusão minha, provavelmente isso se deve à depreciação. Bom, mas se nós pegarmos o valor patrimonial e dividirmos pelo número de ações que a companhia possui, que é bem pequeno aqui, ó, é uma base acionária pequenininha, 94 milhões, nós vamos ter um valor patrimonial por ação em 19,30. Ao pegarmos o preço da ação, 26,17, e dividirmos por 19,30, nós vamos ter o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 1,36. Esse número aí, 1,36, dá um indicativo quando está acima de 1 e abaixo de 2, que a ação ela não está nem caro nem barato, está mais ou menos no preço, e o risco aí é relativamente pequeno em investir na companhia. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, nosso lucro líquido projetado, então em função do lucro líquido aqui, em 6,88, indica que se você comprar a ação a R$ 26,17, você vai ter o retorno em termos de lucro líquido em aproximadamente 7 anos. Nos proventos que nós estamos projetando, o dividend yield para esses R$ 26,17 fica em 7,30%, que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E por fim eu tenho aqui o quadro que eu sempre apresento, do comparativo elétrica a elétrica, todos os dados da companhia eles ficam aqui. E por que eu botei a AES Brasil deste lado aqui? Porque eu acho que é importante fazer um comparativo. Nós temos de um lado uma companhia que gera o dobro, mais do que o dobro aliás, do que a CTG, mas veja que os proventos aqui a serem pagos, né, projetados para nós é de 15 centavos, enquanto o projetado da Rio Paranapanema é de R$ 1,91. Mas a gente precisa considerar que a base acionária da AES Brasil é de 601 milhões de ações, enquanto que da Paranapanema 94,43 milhões de ações. Portanto, a AES Brasil possui 6,37 vezes mais ações, né, colocadas no mercado do que a Rio Paranapanema. E somente considerando, né, essa relação de 6,37, nós teríamos uma expectativa do pagamento de proventos pela AES Brasil de aproximadamente 30 centavos. Só que a AES Brasil ela gera mais de 2 vezes em energia o que gera a Paranapanema. Portanto, numa situação normal que não houvesse tanto endividamento e tantos problemas enfrentados pela
AS Brasil, era de se supor que a AS Brasil viesse a pagar em proventos aproximadamente 30 centavos. E eu acho que esse comparativo talvez seja o principal ponto que nos leva para uma conclusão. Porque há muita precipitação em relação a AS Brasil, já saiu vendendo, a ação caiu bastante. Eu não tenho comprado, mas daqui pode ter duas linhas, por exemplo. Uma delas, né, é trocar a AS Brasil por Rio Paranapanema ou colocar em termos de espera para que, assim que os resultados de AS Brasil comecem a aparecer, eles vão para o mesmo patamar ali de Paranapanema. O que tem também de diferente entre as duas? Enquanto parece, né, numa estratégia de negócio de projeto da Rio Paranapanema, ela melhora os seus ativos, mas a empresa não cresce. Tanto que a gente vê isso aí refletindo no patrimônio líquido. Ao passo que a AS Brasil ela está num processo de crescimento, inclusive aumentando seu patrimônio líquido. Me parece que a tendência da AS Brasil é chegar naquele patamar ali dos 60 centavos por ação, que foi o que a AS Tietê pagava no passado, né? Eu acho que essa aí talvez seja a conclusão mais interessante desse momento. Mas está aí a Rio Paranapanema, uma boa empresa, daria para se entrar nela, se considerar. Tem duas linhas de ação aí que podem ser adotadas, principalmente para quem tem a AS Brasil. Mas, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero você tenha gostado e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!